Olá, sejam muito bem-vindos ao De Bem com Você. Hoje a gente vai falar de algo que é invisível aos olhos, mas muito presente na alma, os traumas emocionais. Situações que marcam, ferem e muitas vezes ficam guardadas dentro da gente por muito tempo. Mas a boa notícia é que existe tratamento, existe caminho e existe cura. E para nos ajudar a entender melhor esse universo, eu recebo aqui no estúdio Jaqueline Rabelo, que é neuropsicóloga e especialista em terapia EMDR, uma abordagem conhecida mundialmente no tratamento de traumas. Tudo bem, doutora Jaqueline? Tudo bem, Gi. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Com prazer, é muito bom falar sobre aquilo que a gente gosta, né? Claro, vai ser um programa incrível, tenho certeza. E, claro, para que o nosso programa seja ainda mais acessível, agradecemos também a Tamires Caetano, que faz a tradução em Libras deste episódio. A Tamires está aqui do meu ladinho. Muito obrigada, viu, Tamires? Agora, que tal? Vamos começar primeiro vamos entender melhor o que são esses traumas emocionais. Jaqueline, explica pra gente, o que são os traumas? Gi, a gente costuma falar que trauma não é aquilo que acontece com você, é aquilo que acontece dentro de você, ou seja, como você interpreta uma situação. E é muito comum a gente trabalhar com adultos que já trazem o que nós chamamos de traumas precoces, que são aqueles traumas que acontecem do 0 aos 3 anos de idade, tá? E de repente, o que é trauma para uma criança pode não ser para outra. Por quê? Porque nós costumamos falar que a criança, ela interpreta tudo ao pé da letra. Então, o que pode se tornar um processo traumático é a forma que ela interpreta uma situação, tá? E os traumas, eles podem acontecer justamente, é bem interessante que as pessoas acham muito difícil, mas pode acontecer, inclusive, no útero materno. Quando a mãe passa por uma situação que fica muito mal reorganizada, aquela sensação, ela permanece sobre a criança. Tá? E ela vai levando isso até o final da vida, se não for cuidado. Olha só que incrível. E como que os pais, já que isso acontece mais na fase infantil, podem de repente observar ali e perceber, olha, alguma coisa não está legal com essa criança, porque aí não precisa esperar a fase adulta, quando muitas vezes a gente vai buscar ajuda, mas esse trauma já acompanhou aí durante muitos anos, não é mesmo? Sim, é muito pelo comportamento. Tem algumas crianças que elas têm medo de tudo, são crianças muito ansiosas, crianças que ficam em estado de alerta o tempo todo. Então, os pais precisam acompanhar justamente a questão do comportamento. Se perceber que, teoricamente, não tem nada que justifique uma criança ser tão medrosa, a gente precisa dar uma investigada para ver se isso não está lá. E aí a própria mãe conhece a história, né? Ela vai avaliar a gestação, vai entender como foi, se foi uma gestação tranquila ou não, se provavelmente pode ter algum tipo de processo traumático, mas isso é algo que é muito comum. Ah, perfeito. Agora, na fase adulta, né? Muitas pessoas, igual você falou no comecinho aqui do programa, carregam esse trauma desde a infância, arrasta para a fase adulta, quando pede ajuda ou busca um especialista. Mas como que um adulto pode perceber, olha, algum trauma está instalado aqui, eu preciso resolver isso? Também vamos avaliar pelo comportamento. E aí o paciente vai chegar no consultório com alguma queixa. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho crises de ansiedade, eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer uma apresentação, eu estou fazendo faculdade, eu não consigo vir a público, eu não consigo vir à frente dos meus colegas de sala. Aí o psicólogo vai começar a investigar as situações, investigar os momentos em que aquilo acontece, qual a frequência, e aí a gente monta um plano de tratamento e começa o trabalho normalmente pelas situações que o paciente se recorda, tá? Mas aí a gente acaba acessando outras situações que muitas vezes também começaram na infância. E é importante a gente falar, Jaque, que, olha só, tomei a liberdade de chamar por de favor. Jaque. É importante a gente falar, doutora, que, na verdade, esses traumas, eles acabam, inclusive, prejudicando a nossa vida afetiva, o nosso trabalho, a nossa vida pessoal, profissional, todas as áreas da vida, né? Sim, eu já trabalhei com diversas pessoas, diversos pacientes que tinham muita dificuldade, muitas vezes executivos, né? Que tinham muita dificuldade
de repente, participar de reuniões, com crises de ansiedade muito importante. E aí, quando a gente vai entendendo, isso aconteceu lá no ensino fundamental, quando, de repente, ele foi fazer uma apresentação na frente dos amigos e ali ele se sentiu envergonhado. E o processo traumático, ele vai se acumulando. Nós temos uma rede de traumas quando isso acontece. Isso vai sendo acumulado ao longo do ano, ao longo da vida, perdão. Quando a gente começa a fazer o tratamento, você vai trabalhar situações mais recentes, por exemplo, no caso desse executivo que eu te citei, você começa a trabalhar as dificuldades de apresentação, mas aí nós vamos acessando memórias que aconteceram nesse período todo, adolescência, até chegar ao momento do trauma inicial. Perfeito. Agora que nós já entendemos quais são os traumas, como que eles, né, se manifestam, vamos entender essa terapia, né, esse tipo de tratamento. EMDR, que já faz bastante tempo que a medicina trabalha, né, com esse tipo de tratamento, mas poucas pessoas conhecem. Explica pra gente. É exatamente isso. O EMDR é uma abordagem da psicologia, assim como outras mais conhecidas, a terapia cognitiva comportamental, a psicanálise, né? Então, é uma abordagem. Ela já existe há mais de 40 anos, mas de fato não é tão conhecida. É o tratamento ouro para o TEPT. Tá? É a linha mais indicada para o transtorno de estresse pós-traumático. Né? E quando a gente fala de TEPT, fica um pouco mais fácil de entender, mas não necessariamente traumas muito grandes. A gente pode trabalhar pequenas situações, porque, como eu te falei no início, o trauma é como a pessoa identifica a situação. Para EMDR é isso. Perfeito. É a interpretação. Ótimo. E EMDR, a terapia, ela é indicada para todas as faixas etárias? Sim. Nós trabalhamos com crianças. Claro que são protocolos diferentes, você vai trabalhar de uma forma muito mais lúdica, com bichinhos, personagens, mas sim, na verdade a gente consegue trabalhar até com recém-nascido. Tá? A mãe normalmente chega se queixando de que o bebê chora muito, chora a noite toda, e aí, claro, que a gente vai investigar, de repente teve um parto que foi mais difícil, e aí como que é feito? O bebê ele fica no colo da mãe, nós trabalhamos com um sensor, depois eu te explico direitinho como é que funciona, fica ali no colo da mãe o bebê com um sensor, e a gente utiliza um protocolo diferenciado que é através de histórias, né? Mas é muito interessante. Ai, que ótimo. Eu quero entender, assim, eu quero entender os sensores que vocês usam. Eu quero entender também essa relação da terapia com o movimento ocular. Mas tudo isso, doutora Jaqueline, a gente vai falar daqui a pouquinho na volta do intervalo. Olha só, gente, com essa conversa tão esclarecedora, fica evidente que os traumas deixam marcas. Mas a boa notícia é que, com a ajuda de um profissional, essas experiências podem ser revisitadas, ressignificadas e cuidadas. E no próximo bloco você vai conhecer a história emocionante, o relato da Fernanda, que passou pela terapia EMDR e viu a própria vida se transformar. Então não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o De Bem com Você. Você já ouviu falar em terapia EMDR? Essa é uma intervenção terapêutica realizada por um profissional especializado que utiliza estímulos como os movimentos oculares para ajudar pessoas a se recuperarem de traumas emocionais. Agora a gente confere uma reportagem do Rafael Ramos com imagens do cinegrafista Périx Rizzi, que vão contar para a gente a relação da Fernanda com a terapia EMDR. Doutora, vamos conferir juntos? Claro. Vai passar aqui. Olá, Gi, tudo bem? Traumas emocionais podem afetar a vida de muitas pessoas, né? Hoje nós vamos conhecer a história da Fernanda, que encontrou na terapia EMDR um caminho para enfrentar seus sentimentos e melhorar a qualidade de vida. Fernanda leva uma rotina como a de muitas pessoas. Trabalho, compromissos e responsabilidades que fazem parte do dia a dia. Por trás dessa rotina existem experiências marcantes que deixaram feridas emocionais e impactaram sua forma de sentir e reagir. Em busca de ajuda após crises de ansiedade, ela conheceu a terapia EMDR, sensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, um tratamento que trabalha o trauma a partir da ressignificação das memórias.
Em 2024, 2 anos depois que eu tive meu filho, eu comecei a reparar que eu estava tendo crises de ansiedade muito frequentes, né? E eram crises fortes, assim, que eu acabava indo pro hospital. Então, isso acabava afetando no trabalho, porque daí, às vezes, eu passava madrugada no hospital. Até no trabalho mesmo, às vezes, eu tinha algum gatilho, que daí eu tinha que tentar controlar. E muitas vezes não é fácil de controlar. E aí, eu comecei a reparar que estava afetando na minha rotina, na minha família. Não estava normal, não era normal. Aí, eu procurei uma psicóloga e ela trabalhava com a técnica em EMDR. É um tratamento que faz através do movimento dos olhos e agiliza bastante o tratamento, né? Então, para mim foi muito bom. Fernanda conta como foi esse processo e de que forma a terapia ajudou a transformar sua vida. Eu conhecia o EMDR por um trabalho que eu fiz há alguns anos atrás. Eu tinha ouvido falar e conheci pessoas, terapeutas que trabalhavam com essa técnica, mas eu não fui a fundo, só de ouvir falar mesmo. E aí, quando eu comecei a passar por essas crises de ansiedade, eu conversei com amigas, né, que eu estava passando por esse momento, e uma delas me indicou porque ela já tinha feito, porque a gente não pode brincar com essas coisas e tá te afetando no dia a dia, então é importante a gente já começar a cuidar disso. Com o tratamento, a Fernanda passou a lidar melhor com a ansiedade e com as memórias que antes causavam sofrimento. A terapia ajudou a resgatar o equilíbrio emocional e mais qualidade de vida. A forma como ele trabalha com as memórias. Às vezes, a técnica ali aplicada no momento da terapia, o cérebro trabalha com memórias assim que a gente não tem recordações atual, mas ele vai trazendo, ele vai puxando coisas assim que daí tudo começa a fazer sentido. É muito curioso, além da rapidez como o processo todo vai acontecendo. Depois que eu comecei a fazer o MDR, me trouxe muita clareza, muita consciência em relação às emoções e sentimentos. Me trouxe muitas respostas para o trauma que eu cheguei a tratar. Crises de ansiedade reduziram, eu consegui graças ao tratamento. O ano passado, 2025, eu não tive nenhuma crise. Então, para mim, foi uma vitória, assim, foi muito bom. Muito obrigada, meninos, por essa reportagem tão bacana. Agradeço também, é claro, a participação da Fernanda Mello no De Bem com Você. Fê, muito obrigada, viu? Doutora, que reportagem bacana e muito esclarecedora, né? Muito, e é exatamente assim que funciona. Eu imagino que, assim como a Fernanda relatou nessa reportagem, você recebe também muitos casos parecidos com esse lá no consultório? Sim, sim. Eu costumo falar que é cada dia uma surpresa. Gi, eu atendo em torno de 10, 12 pacientes por dia. Então, assim, eu ainda me surpreendo, mesmo com um número tão grande de pacientes, eu ainda me surpreendo a cada dia com as situações e com a condição que o MDR nos traz, né? Então, assim, de fato, é uma abordagem com técnicas bem importantes. O processo traumático, você não vai esquecer que você passou pelo trauma. Mas como é que funciona? O MDR, ele te dá uma condição de dessensibilização e reprocessamento, e reorganização e ressignificação das situações. Então, quando você consegue zerar, como a gente fala, um alvo, uma situação, você consegue olhar para o que aconteceu sem dor. Isso que é o que mais chama atenção, isso é o que mais encanta. Perfeito. E você usa algumas ferramentas, né? Inclusive essa questão da terapia relacionada com o movimento ocular. Explica pra gente, por favor. Bom, tudo que nós vivemos, tudo que a gente passa, fica registrado em rede neural. Absolutamente tudo. E aproximadamente uns 40 anos atrás, né, nós tivemos uma psicóloga chamada Francine Shapiro. Foi uma pessoa que, eu falo, né, é muito surreal, ela acabou percebendo que quando ela estava passeando pelo bosque, a movimentação dos olhos, ela trazia uma preocupação muito, muito importante. A preocupação com a movimentação dos olhos, ela ia sendo dissolvida. Isso aproximadamente em 85, 86. Em 91, já existiam grupos de estudos fundamentados, né, com os sobreviventes de guerra no Vietnã.
Então, o MDR começou nos Estados Unidos e, a partir desses pacientes, acabou se direcionando para o TEPT, né, em onde eles perceberam que era uma abordagem realmente que ajudava, que restaurava e que conseguia reorganizar a vida dessas pessoas que tinham imagens e sensações muito fortes. A partir daí, começaram-se os estudos, né? Então, a movimentação ocular. O que é essa questão da movimentação? Todos nós entramos no estado REM de sono. Quando a gente dorme, aproximadamente uns 90 minutos, você começa a sonhar, né? Então, o MDR nada mais é, como a gente brinca, que é você conseguir simular o REM, mas com a pessoa acordada, em vigília, tá? Então, não é hipnose, não é regressão, é ciência reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, Associação Brasileira de Psiquiatria, como, de fato, o melhor tratamento para você trabalhar esse processo de traumas. E como é que a gente faz isso? Existem equipamentos, tá? Então, quando o paciente está comigo no consultório, tem um aparelho que tem 2 sensores. Eu deixo esse sensor na mão do paciente, esse sensor ele vai alternando, ele vai vibrando alternadamente e mesmo que o paciente não quisesse, né, é involuntário, os olhos acompanham essa movimentação como acontece no estado REM de sono. E assim a gente consegue dar o estímulo necessário para poder fazer o reprocessamento e a dessensibilização do trauma. Ai, perfeito. E eu imagino que cada tratamento dura um tempo específico, né? Mas geralmente, em quanto tempo assim é possível começar a sentir ou perceber os resultados? Então, é difícil falar porque quando você tem um trauma precoce, aconteceu alguma coisa lá na infância. Só que se esse trauma não for trabalhado, vamos lá, uma criança que passou por um processo traumático com 1 aninho de idade, quando ela tiver com 50, ela vai ter aí 49 anos de traumas. Por quê? Porque vai enroscando. Tudo que fizer lembrar aquele trauma acaba piorando. Então, quando a gente vai trabalhar uma situação específica, normalmente eu percebo que em torno de 6, 8 sessões eu consigo reorganizar. Mas dependendo do processo, de tudo que se acarretou com aquele trauma, do período, né, de quando aconteceu, acaba levando um período menor, né? Mas de qualquer forma, é diferente de uma terapia convencional. Eu também sou especialista em terapia cognitiva comportamental, então eu consigo perceber essa diferença. Ah, perfeito, doutora. Tem alguma contraindicação? Algum tipo? Não, nenhuma. Não. Ai, que ótimo. Todas as pessoas podem fazer. A gente já falou aqui sobre a idade, né? É, que até, na verdade, assim, recém-nascidos. tem uma questão que a gente toma muito cuidado se a pessoa tiver realizado uma cirurgia neurológica, tá? Mas do contrário, é muito tranquilo. E é importante a gente falar no finalzinho desse bloco sobre o papel da família. Porque eu imagino que você recebe o paciente no seu consultório, mas o papel da família também é fundamental. É importante que a família participe junto, mas de que maneira que ela pode atuar? Então, vamos supor, se for a criança, o profissional ele tem que estar em sintonia com os pais o tempo todo, até porque quando a criança passa por um processo de reprocessamento, o MDR ele não funciona só naquele momento, né? Eu tenho pacientes que reprocessam 1 semana depois da sessão. Por quê? Porque o cérebro continua reorganizando numa intensidade diferente, né? Então, eu preciso muito que os pais estejam próximos, para poder me relatar como a criança está se desenvolvendo, como é que está sendo a semana dela e o adulto a mesma coisa. Ah, perfeito. Olha só, gente, quanto assunto bacana, né? Quanta experiência aqui. Histórias como a da Fernanda, que a gente acompanhou nesse bloco, lembra da reportagem? Mostram que pedir ajuda muda destinos, que a dor pode virar aprendizado e a cura começa quando a gente se permite cuidar. No próximo bloco, então, nós vamos falar sobre prevenção, autocuidado e quando é a hora de buscar ajuda profissional. Então, fique aí que Hoje Bem Com Você volta já já. Chegamos ao terceiro e último bloco do De Bem Com Você. E o programa de hoje traz um tema essencial: como tratar traumas emocionais por meio da terapia EMDR. Quem segue ajudando a gente nessa conversa é a neuropsicóloga Jaqueline Rabelo. Doutora, muitas pessoas, na verdade, acabam protelando e levando esse trauma, arrastando, igual nós conversamos aqui no primeiro e no segundo bloco, né? Mas
a EMDR, geralmente para curar um trauma. Mas eu posso também, eu sempre falo aqui no programa, prevenir é muito melhor do que tratar. Tá tudo bem na minha vida, tá tudo correndo bem, mas eu vou buscar a terapia EMDR como preventivo. É possível? Na verdade, trauma, Gi, todo mundo tem, né? Sim. Muitas pessoas acabam nem percebendo. Então, a partir do momento que alguns pacientes chegam para mim e falam assim, eu quero me conhecer. A princípio tá tudo bem, mas eu quero me conhecer. Ali a gente já vai descobrindo pontos que a pessoa nem imaginava que eram traumas, tá? Então, eu acredito que essa condição de fazer terapia já vai fazer com que você entenda muita coisa, né? Inclusive, descobrir situações que te incomodam, que as pessoas acabam se acostumando, né? Acha que é normal. E aí, quando chega no ambiente de tratamento, percebe que muito dos comportamentos, na verdade, não estão tão ajustados, né? Que você tem condição de melhorar, né? E é ali que a gente descobre. Mas a maior parte das pessoas já chegam com uma queixa bem direcionada. Ah, perfeito, doutora. E esse tipo de tratamento, né, a terapia EMDR, ela pode ser aliada geralmente com outros tipos de ações terapêuticas? Dependendo do tipo de trauma, precisa ali de uma rede de especialistas? O próprio profissional de EMDR, porque assim, o EMDR ele é uma abordagem e dentro dessa abordagem existem diversas técnicas, alguns psicólogos utilizam mindfulness, então existem situações, técnicas que podem ser associadas, mas por exemplo, se eu identifico, que nem no caso da paciente, né, que nós assistimos, com o diagnóstico de ansiedade, o transtorno de ansiedade, se ele não for tratado de forma correta, chega um momento que o paciente paralisa, tá? Ele não consegue sair de casa, ele tem traumas extremamente importantes. Então, dependendo de como esse paciente chega, vai ser necessário direcionar para o médico, para um psiquiatra, para que ele consiga ajustar, deixar essa pessoa em condição e aí, em paralelo, a gente vai fazendo também o trabalho terapêutico. Então, em alguns momentos, sim, é necessário uma equipe. Eu imagino também que os pacientes, eles acabam chegando em um processo de autoconhecimento. Sim. Por meio desse tipo, né, de abordagem. E o autoconhecimento também ajuda na cura, né? Ou proporciona a cura de traumas emocionais, não é mesmo? Com certeza. Tem gente que já tem uma percepção, né? Tem gente que consegue se olhar, se observar, mas nem todas essas pessoas têm essa condição. E aí é onde entra a família, né? De repente você está lá ao lado do seu esposo, da sua esposa, você percebe que a pessoa está sofrendo, está com dificuldade de dormir, está ficando em estado de alerta, já traz alguns sintomas, taquicardia, dor no peito, e aí vai lá, corre no hospital, vê que não é nada fisiológico, tem uma questão emocional e isso tem que ser tratado. Só que muitas vezes a pessoa não tem essa condição de buscar ajuda, então aí é onde entra a rede de apoio da família. Ah, perfeito. E a questão da condição também, outros momentos pode ser, inclusive, vergonha de pedir ajuda. Sim. Principalmente os homens, né? Eles têm uma certa dificuldade para buscar ajuda, para buscar auxílio. Então, o que você pode falar, aconselhar essas pessoas que muitas vezes sabem que existe um trauma ali, eu preciso tratar, mas muitas vezes fica com vergonha de buscar a ajuda de um profissional, de buscar ajuda? Essa questão é algo que a gente traz muito em pauta, né? Ainda existe muito preconceito, mas assim, não dá para viver em sofrimento, não precisa, não tem necessidade. A vida pode ser mais leve, né? Então não precisa ser dessa forma. Peça ajuda sim, vá buscar um profissional de psicologia. Se ele perceber que vai ser necessário, de repente, te direcionar para o médico, ele vai fazer. Se ele entender que dá para trabalhar todas as questões, os sintomas em processo terapêutico, a reorganização, algumas questões comportamentais vai ser feita. E dessa forma a vida vai ficar mais leve, com certeza. É o nosso objetivo aqui sempre, Sim. Tornar a vida das pessoas mais leve, né? Eu costumo exatamente. dizer que o De Bem com Você gosta de abordar saúde, qualidade de vida e bem-estar. Mas você falou dos traumas, que geralmente eles começam ali na infância. Os traumas podem ser prevenidos? Existe uma maneira de prevenir um trauma? Como que a família pode atuar? Porque ninguém quer provocar um trauma em ninguém. Na verdade, assim, claro
que se a família, a gente utiliza o termo funcional, né? Se a família for funcional, essa probabilidade vai ser muito menor. Mas assim, criança precisa de segurança. Então tem que ter um ambiente seguro, onde ela consiga falar, onde ela consiga se expor. O que traz muito trauma para a vida toda, inclusive traumas muito pesados, são crianças que passam por abusos e muitas vezes não são nem somente abusos sexuais, mas abusos psicológicos mesmo, né? E aí quando a criança está num ambiente que ela entende que ela não pode falar, ou porque ela vai dar trabalho, ou porque ninguém vai acreditar, é quando ela vai protelando, ela vai levando isso para si, vai crescendo com aquelas dificuldades, com aquelas dúvidas, e aí é óbvio que a situação vai ficando cada vez mais complicada, né? Fica mais difícil de tratar lá na frente. Então, ambiente seguro, funcional, onde a criança consiga ter liberdade de falar, que ela perceba que ela é ouvida. Ah, perfeito. E também não dá nem pra gente, nossos pais, por exemplo, ou as antigas gerações, é o que eles receberam. Então, assim, Sim. eles receberam isso dos pais dele, dos avós, enfim. E aí o que a gente tem que cuidar agora é para que esse tipo de tratamento não continue, né, se repetir, que isso não se repita mais nessas futuras gerações. Porque hoje a gente tem um acesso enorme a pesquisas, conhecimentos, por exemplo, a própria terapia. São vários meios de terapia, né? E EMDR, eu imagino também que é uma dessas abordagens. Exatamente. É até curioso, porque depois que o adulto passa por uma abordagem, por exemplo, como o EMDR, ele começa a olhar a criança de uma forma diferente, né? Por quê? Porque a pessoa, quando ela está em reprocessamento, ela volta exatamente no momento em que o processo traumático aconteceu. Ela vai sentir exatamente o que ela sentiu quando ela era criança, muitas vezes ela vai ter as mesmas imagens, as mesmas sensações físicas, né? Então, você começa a olhar a infância de uma forma diferente, com muito mais zelo, com muito mais cuidado. Ai, que ótimo. Então, que todos os adultos busquem esse tipo de terapia para curar algum trauma, né? Alguns traumas, porque às vezes são mais do que um, e principalmente para evitar que crianças que estão aí crescendo, se desenvolvendo, também desenvolvam esses traumas. Exatamente. Doutora Jaqueline, muito obrigada pela participação, foi ótimo e muito esclarecedora. Eu que agradeço. Ah, incrível, muito bom mesmo. Olha só, gente, para você que está em casa, dor emocional não é fraqueza, é um pedido de cuidado. Se você se identificou com o que ouviu hoje, lembre-se, existe tratamento, existe acolhimento, existe esperança. Você não precisa enfrentar um trauma sozinho. O De Bem com Você de hoje fica por aqui e eu deixo sempre aquele convite especial. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é muito fácil, @tvcâmara_sjc, e está aparecendo aqui, ó, na sua TV. Até o nosso próximo encontro!